Paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero fazer pergunta aos adventistas, ok? Eu sou evangélico e creio na vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte, ok? Tem aqui este livro do Adventista que diz que a lenda da imortalidade. O que significa a lenda da imortalidade? Significa que a alma sobrevive após a morte, isto é a lenda, ok? Como existe a lenda do Saci Pererê, a lenda da comadre Forozinha, a mula sem cabeça, tudo isso é lenda, ok? Então ele quer dizer nesse livro aqui dos Adventistas que a sobrevivência de uma alma após a morte é uma lenda, ok? Então eu quero fazer algumas perguntas para qualquer adventista responder, ok? Primeira pergunta que eu faço para o adventista responder é Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 ao 14. Versículo 7 diz assim: Eis aqui olhei uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, ok? O versículo 3 diz assim: Quem são essas nações, ok? Que está vindo. Aí o versículo 14 diz assim: Esses são os que vieram da grande tribulação. Então, analisando essa questão, a pergunta que se faz para o adventista é responder: quem são essa grande multidão? É a igreja ressuscitada ou é as almas fora do corpo que morreram na grande tribulação e estará no céu, ok? Se os adventistas responder que é as almas, então cai por terra a sua doutrina da mortalidade da alma, que a alma morre após a morte, ok? Então cai por terra. Então ele não pode dizer que é as almas fora do corpo, então ele vai dizer que é a igreja ressuscitada. Então se faz a pergunta se é a igreja ressuscitada, então só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação, porque o versículo 9 está dizendo uma grande multidão. Entendeu? A grande multidão. O versículo 13 está dizendo quem são essa grande multidão. O versículo 14 está dizendo essa grande multidão é que está vindo da grande tribulação. Ok? Então, se está vindo da grande tribulação, se é a igreja, só vai ressuscitar na visão adventista a igreja, os mortos que morreram na grande tribulação, que vão morrer? Então essa é a pergunta que eu deixo para qualquer adventista responder. Ok? Então, se é a igreja, então só vai ressuscitar os que vão morrer na grande tribulação e os que morreram antes da grande tribulação. Vai ter outra ressurreição na vinda de Cristo? Ok? Porque aqui o versículo está dizendo, esses são os que vieram, estão vindo da grande tribulação. Não está dizendo todos, de toda a época, não. Se dissesse de toda a época, está falando desde Adão até o último dia da volta de Cristo, ok? Mas não está dizendo isso, está dizendo que é da grande tribulação. E a grande tribulação ainda não começou. Nós estamos no princípio das dores, Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8. Tudo que está acontecendo, guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra rei, pai contra filho, e filho contra pai. E o versículo 8 diz assim, são o princípio das dores. Então nós não estamos vivendo no princípio das dores, nós estamos vivendo. Então nós não estamos na grande tribulação, ok? Então analisando essa questão, se esses que estão vindo da grande tribulação e os que morreram antes da grande tribulação. Então para o adventista, ele vai ter que responder que haverá outra ressurreição para aqueles que morreram antes da grande tribulação, ok? Mas nós sabemos na Bíblia Sagrada, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, quando mesmo o Senhor descerá do céu com a larina, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então são todos, não só os que vão passar na grande tribulação, vai ressuscitar, mas eu quero dizer, na visão pré-tribulacionista, nós cremos que haverá, a igreja não passará pela grande tribulação, haverá um arrebatamento antes, ok? E esses que vão morrer na grande tribulação são os mártires. E esses mártires vão ressuscitar para reinar com Cristo no milênio aqui na terra. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, que
esses que vão morrer no período da grande tribulação, vão ressuscitar para reinar com Cristo aqui na terra, ok? Só que para o adventista, a igreja será arrebatada e vai passar 1000 anos no céu. Eles não creem que o milênio será aqui na terra. Então esse também é o problema, ok? Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, que estes vão reinar com Cristo, só que será aqui na terra, ok? Mas analisando, se esses que vieram da grande tribulação é a igreja, então ele, adventista, tem que mostrar, versículo da Bíblia Sagrada, que haverá outra ressurreição para aqueles que morreram antes da grande tribulação, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Então deixa essa pergunta para qualquer adventista. Se não existe vida após a morte, então quem são essas nações que vão morrer no período da grande tribulação? Ok? E analisando, nós como cristãos, nós cremos que haverá sim, a alma sobrevive após a morte. Então, porque essa grande multidão aí são as almas que vão morrer no período da grande tribulação, que não é a igreja. Então essas almas estão no céu, aguardando os restantes que vão morrer ainda, que estão na terra, ok? Então nós cremos nessa questão. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temeis o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então nós cremos que a alma sobrevive após a morte. Se a alma não sobrevive após a morte, então a morte de Cristo na cruz, ele morreu corpo, alma e espírito? Essa é a pergunta que eu deixo para o adventista. Se Jesus morreu corpo, alma e espírito, então a alma de Cristo morreu, o espírito de Cristo morreu, se ele é Deus. E Deus não morre, Deus é imortal. Então se Deus é imortal, como é que ele pode morrer corpo, alma e espírito, ok? Mas se Jesus não morreu, aonde Jesus estava 3 dias da sua morte, ok? Para nós, o corpo estava no sepulcro, mas o espírito e a alma de Cristo estavam onde? No paraíso. Jesus disse para aquele ex-ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus levou o que daquele ladrão? O corpo? Não. Levou a sua alma e seu espírito. Porque nós cremos que o espírito e a alma sobrevivem após a morte. Mas para aqueles que não creem que a alma sobrevive após a morte, então é só responder quem são essa grande multidão que vai morrer no período da grande tribulação. É a alma que estará no céu ou é a igreja ressuscitada? Se é a igreja, então só vai ressuscitar os que vieram, que vão vir da grande tribulação. Então mostre aqui outra ressurreição daqueles que vão morrer, que morreram antes da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação.